Fala galera, professor Marcos Alvarenga na área. Galera, é o seguinte, assunto de hoje, assunto bem tranquilo. Antes de mais nada, segue lá no Instagram, Prof. Marcos Alvarenga. Tem muita coisa bacana, tem mapa mental, tem foto dos quadros, tem as pílulas de biodose, que são dicas curtas de conceitos, de macetes, daquilo que já caiu em prova, daquilo que é importante para vocês. E o assunto de hoje, a gente vai falar de citologia, modelos celulares e roda a vinheta. Meus jovens gafanhotinhos, primeira coisa, para a gente entender os modelos celulares, a gente tem que definir junto aqui uma teoria, que é a teoria celular. Ou seja, o que diz essa teoria? Que todo ser vivo possui célula. Todo ser vivo possui célula. Pelo menos uma célula. Um ser unicelular, uma bactéria, um protozoário, um fungo, uma alga, um ser pluricelular. Mas todo ser vivo, de acordo com a teoria celular, possui célula. E aí, existe uma exceção. Ah, prof, mas tem gente que diz que o vírus não é ser vivo porque ele não tem metabolismo próprio, porque ele não consegue se reproduzir sozinho. Sim, meu jovem gafanhoto, mas para a tua prova, o vírus ainda é ser vivo. Ele se reproduz sim, mesmo que dependente de uma célula, ele escraviza uma célula para criar novos vírus. Ele tem material genético, DNA ou RNA, perfeito? E mais, ele sofre mutação, ou seja, características de quem é um ser vivo, mesmo ele não tendo célula. Então aqui, todo ser vivo possui célula, exceto o vírus. Por quê? O vírus, ele sofre mutação, tem DNA ou RNA. E ele se reproduz dependente de uma célula, sim, parasita intracelular, mas ele se reproduz. Então, olha só. Quando é que eu defino algo como sendo uma célula? Tá aqui, A célula, ela é delimitada por uma membrana, chamada de membrana plasmática. Então, o que define uma célula é aquilo que a delimita, ou seja, uma membrana chamada de membrana plasmática. Na nossa próxima aula, a gente vai ver as estruturas e composição da membrana plasmática e as especializações. Mas, membrana plasmática. E aí, a gente depois vai diferenciar o tipo de célula, tá? Essa célula pode ser eucarionte, procarionte, a gente vai mostrar, mas célula tem membrana plasmática. Já o vírus, se você for olhar, botar aqui, o vírus ele tem um capsídeo, tá? Um capsídeo, que é uma estrutura proteica. Deixa eu desenhar bonitinho aqui. Prof, você desenha muito bem. Para, garoto! Desenho nada! Tá aqui, Olha como é que o vírus ficou bonito. Ô, Lúcio, vamos lá, de novo. Você já desenhou aí bonitinho? Com certeza o teu vai estar melhor que o meu. Mas vamos lá. Eu sou perfeccionista. Eu tento ser. Mas vamos ver. Aqui. Agora ficou melhor. Ele tem uma cauda, tá? Então ele tem uma cauda. Essa estrutura aqui é o capsídeo, que é uma proteína, formado por proteínas. Aqui dentro ele vai ter o ácido nucleico. O ácido nucleico ele pode ser tanto DNA, o vírus tem uma coisa ou outra, tá? E aqui você tem a cauda. Então, os teus anticorpos reconhecem proteínas do capsídeo. E aí eles destroem essa proteína, o vírus morre. Alguns vírus são chamados de envelopado, como o vírus da Covid. Ou seja, em volta desse vírus aqui tem uma membrana.
semelhante à membrana plasmática. Ah, então o vírus tem célula? Não. Essa membrana, que você chama de envelope, que envolve o capsídeo, não é do vírus, é da célula da onde o vírus saiu. Então, não é dele, tá? Então, isso aqui é o envelope. Envelope. Beleza? Tá aí. Aí a gente vai classificar as células. Ó, tipos de células. Ou seja, você vai ter uma célula que você vai chamar de procarionte. Ou seja, o DNA fica disperso no citoplasma, espalhado. No citoplasma. Beleza? Eu vou colocar uma imagem para você ver de uma célula procarionte, vai aparecer aqui para você. Dá uma olhada nessa célula para você ver que é uma célula de uma bactéria e nota que o DNA está espalhado, não tem uma membrana envolvendo o DNA, que protege o DNA. Então aqui, ó, como exemplo, você tem uma bactéria. Você tem também as células eucariontes. Para ficar fácil para você gravar, quem são os procariontes? O procarionte é todo mundo do reino Monera. Você tem 5 reinos. O reino Monera, o reino Fungi, o reino Protista, o reino Plantar e o animal. O reino Monera é o único que é procarionte. E aí tem as bactérias e as cianobactérias. Já os eucariontes, ó, o DNA fica protegido pela carioteca. Ou tu pode chamar a carioteca de membrana nuclear. Então dá uma olhada agora na célula procarionte para você ver. A célula procarionte, ela já tem uma membrana, se você olhar na imagem, uma membrana que envolve, individualiza o teu DNA, certo? E aí olha só, quem faz parte dos eucariontes? O reino Fungi, Protista, Vegetal e animal. Todos os reinos são aqui. Aí olha para o desenho aqui, ó. Vou botar aqui para você 2 células. DNA. Essa célula tem uma membrana em volta. Essa aqui não. Isso aqui é a carioteca. Esse DNA está espalhado no citoplasma. Essa célula é de procarionte. Esse DNA envolto pela carioteca é de eucarionte. Então, quando a gente diz que eucarionte tem núcleo, o que é o núcleo? O núcleo é a membrana mais o DNA. A membrana com DNA forma um núcleo. Procarionte não tem núcleo, porque faltou a membrana. Então, procarionte anucleado, não tem núcleo, porque não tem a carioteca. Eucarionte tem núcleo, porque a carioteca mais o DNA formam um núcleo. Beleza? E aí a gente continua aqui só com mais um bizuzinho para vocês, ó. Eu posso classificar as células ainda aqui, ó. Unicelular, pluricelular.
Ou seja, unicelular é quem tem uma célula. Pluricelular ou multicelular, duas ou mais células. Olha só, quem é aqui, ó? Bactéria. Então nota, a bactéria e a cianobactéria, ela é procarionte unicelular. Mas eu também tenho fungo. Fungo é eucarionte unicelular. Eu também tenho protozoário. Protozoário eucarionte unicelular. Tá vendo? Agora, pluricelular. Eu também tenho fungo. Depende da espécie. Eu tenho algas. Eu tenho vegetal. Eu tenho animal. Então eu tenho a galera que é eucarionte, pluricelular, eucarionte unicelular. Mas todo procarionte sempre só tem uma célula. Agora, prof, como essas células conseguem energia? Você tem os metabolismos, né? Então, por exemplo, ó, metabolismo celular. O metabolismo celular é como a célula vai quebrar a glicose para gerar ATP, para gerar energia. Então, ó, você tem bactéria, vou dar um exemplo aqui, você tem célula, né? E aí eu falei bactéria, porque bactéria se encaixa, bactéria é uma célula. Você tem células que são aeróbias estritas. Tá? Ou seja, bactéria aeróbia estrita é a bactéria que só sobrevive na presença, ó, de oxigênio. Ou seja, essas bactérias, tá? Eu estou falando de bactérias porque geralmente na prova cai bactéria aeróbia, anaeróbia, por isso eu vou falar dela, mas células podem alternar. O teu próprio músculo esquelético, quando tem oxigênio, as células musculares fazem respiração aeróbia. Quando não tem oxigênio, elas fazem anaeróbia, que é a fermentação lática, tá? Mas vamos usar aqui o termo bactéria para ficar mais fácil que eu quero na tua prova. Aeróbias estritas só tem metabolismo para gerar energia na presença de oxigênio. Aí você tem a anaeróbia estrita. Só sobrevive na ausência de O2. Ou seja, a bactéria do tétano, a Clostridium tetânica ou a botulínica, que são causadoras de doenças, elas só sobrevivem na ausência total de oxigênio. Ou seja, elas vão quebrar a glicose para gerar energia sem a participação do oxigênio. E aí aqui por último você tem as anaeróbias facultativas. As anaeróbias facultativas, elas utilizam o oxigênio. Preste atenção, meu jovem galinho, meu jovem gafanhoto. Olha pra titia. Garoto, presta atenção, menina. Olha pra mim. A anaeróbia facultativa, ela vive na presença do oxigênio, ou seja, enquanto tem oxigênio, ela quebra a glicose com oxigênio. Porém, quando o oxigênio acaba, facultativamente ela faz o processo anaeróbico. Ela vai quebrar o oxigênio, vai quebrar a glicose na ausência do oxigênio. A tua célula muscular faz isso. Enquanto tem oxigênio, ela quebra a glicose na presença do oxigênio. Acabou o oxigênio, ela não para. Acabou o oxigênio, ela fermenta. Ela vai quebrar a glicose na ausência do oxigênio. Beleza? Então isso aqui é importante.
E aí só mais um bisuzinho aqui. Você tem células que são heterotróficas. Bota aqui o bisu, ó. E aí eu vou falar novamente também de bactéria, porque bactéria geralmente esse termo é abordado para as bactérias. Bactérias heterotróficas, as bactérias parasitas são heterotróficas, né? As bactérias decompositoras. Então, heterotrófico é aquela célula que se alimenta daquilo que está produzido no meio ambiente. Ela não produz. E você tem também as bactérias autotróficas. As bactérias autotróficas, elas produzem o seu alimento. E aí tem duas formas, basicamente, aqui, ó. Como a cianobactéria faz. Autotrófica, ela pode fazer fotossíntese, mas também pode fazer quimiossíntese. A gente vai ter uma aula de fotossíntese e quimiossíntese, mas entenda. Célula heterotrófica se alimenta do que está pronto. Autotrófica produz por fotossíntese, utilizando a luz, ou por quimiossíntese, utilizando uma substância inorgânica. Beleza? Como o nitrito, a amônia, certo? As arqueobactérias são bactérias extremófilas, as termobactérias, que vivem em locais muito quentes, as halófitas, que vivem em locais com muita salinidade. Então são bactérias que geralmente fazem quimiossíntese. Tranquilo? Galera, segue lá no Instagram, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações. Vamos que vamos e fui!